Boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo nesta noite para falar um pouquinho com vocês aí a respeito dos princípios quânticos que regem as diversas terapias integrativas, né? Ou as terapias energéticas, como vocês queiram chamar. Hoje pela manhã entrou uma solicitação no meu WhatsApp, uma colega nossa que está morando fora, e ela recebeu um presente de uma amiga que veio de Nova Orleans, se não me engano, ou de Miami, acho que foi Miami. E ela ganhou o quê? Um bonequinho de voodoo. Ela me passou um WhatsApp, fotografou e perguntou assim: Eric, será que eu posso consagrar esse bonequinho, quer dizer, botar o meu nome para que ele possa me ajudar e fazer a minha proteção e tal, né? Que foi como se fosse um amuleto que ela recebeu, né? E aí eu olhei aquilo e fiquei pensando, gente, como que as coisas são interessantes do ponto de vista da quântica, né? Porque na verdade, se você for investigar o voodoo, ele é uma prática milenar, talvez das mais antigas que a gente possa ter conhecimento, né? E nasceu na África Central, e depois migrou aí para a América Central e na sequência para os estados americanos aí, Nova Orleans, as cidades de Nova Orleans, São Francisco, Miami, né? Que tiveram uma grande colonização hispânica aí e vivenciam isso hoje. E aí eu virei para ela e falei assim: olha, é assim, eu não conheço a religião, eu não conheço como que funciona os processos, os protocolos deles, né? Mas eu sei que você pode fazer uma coisa. Pega o seu pêndulo, que você é radiestesista, olha se a energia do bonequinho tá bacana. Se tiver, você fica com ele. Se não tiver, descarta em água corrente. Porque os praticantes dessa arte, eles realmente têm uma grande facilidade no manuseio aí das ondas, né, e dessa parte do campo quântico, e fazem isso há milênios. Então há de se ter um cuidado com essas questões. Então, quando me foi sugerido esse tema, eu fiquei pensando, poxa vida, é bacana que a gente possa falar um pouquinho, né? Porque a gente vê às vezes os terapeutas buscando aí e se preparam, estudam, e na maioria das vezes buscando aí uma melhor valorização do seu trabalho, até para poder se diferenciar, no sentido de se firmar realmente como profissional, porque a gente sabe que a grande maioria das terapias energéticas hoje, ela tem aí um limbo, né, entre o reconhecimento de boa parte da população e o reconhecimento oficial, né? Agora que está começando esse processo de reconhecimento, então na maioria das vezes as pessoas ficam nas dúvidas aí. E quando eu comecei esse processo, e que eu fui inicialmente para as escrituras, né, estudei as escrituras, a Bíblia católica, evangélica, tem uma diferença entre as duas. Estudei um pouco o hinduísmo, o shintoísmo, o budismo, o livro tibetano dos mortos. Passei lá pela gnose, pela teosofia. Estudei a cabala, o Alcorão, né? E a gente percebe que todas essas escrituras, elas têm algumas coisas em comum, né? Elas tratam principalmente da reforma íntima do ser humano, e o ser humano sendo trabalhado e lapidado como se fosse uma pedra bruta, né, no sentido de alcançar a iluminação, que é vivenciar o amor em toda a sua plenitude. Basicamente todas as escrituras, se você pega lá, estuda, são comos diferentes, maneiras diferentes, mas na essência mesmo buscam a questão da reforma íntima e o salto do ser humano enquanto preparação aí para a sua ascensão, para a sua iluminação. Então, e depois disso, depois que eu passei pelas escrituras, naquela busca incessante, eu comecei a ir para as terapias, passei pela radiestesia, pelo reiki, pela apometria quântica, tem um colega que ele é muito bom nessa parte de hipnose, hipnoterapeuta, a gente passou pela hipnose, principalmente a hipnose ericksoniana, a parte da filosofia clínica, alguma coisa de programação neurolinguística, a parte das constelações sistêmicas familiares, a barras de Axis e o Theta Healing. E depois, com mais intensidade, o estudo da Cabala.
E aí, depois desse processo, estudando as terapias todas e parecendo que aquilo era meio desconexo, cada qual com a sua especialidade, cada qual com a sua maneira de atuação, com a sua maneira de trabalhar pela melhoria do ser humano e conseguir as ressignificações, né? Eu cheguei na quântica por acidente. Eu já tinha estudado, até por causa da formação de engenharia eletrônica, na faculdade a gente estuda muita parte de ondulatória, mecânica ondulatória, de ondas. Tem toda a parte de telecomunicações é focada nessa parte de ondas. Na parte da física, enquanto eletrônica, microeletrônica, que a gente estudou também, até para projetos de circuitos de alta integração. Mas eu nunca tinha estudado a quântica do ponto de vista da metafísica. Sempre quando a gente chega ali no limiar das equações, chega um momento que, no máximo que você chega ali, é no comportamento de onda, da luz, visível, invisível, até o raio cósmico que você estuda, que interfere nos equipamentos eletrônicos, e depois disso a gente vai para a metafísica. E quando eu estava vendo, quando eles descobriram o Bose de Higgs, e eu estava na televisão vendo o físico, o chefe lá do experimento, quando eles tinham acabado de descobrir, ele falando que no começo da explosão inicial foi uma explosão silenciosa, foi uma explosão escura, e numa fração de segundo, milionésimo de segundo ali, os elementos começaram a ser formados, e de repente os gases nobres foram formados, e aí o universo acendeu igual uma árvore de Natal. Foi a expressão que ele usou. Naquela hora, eu recebi uma descarga no meu corpo, e como eu estava estudando demais, estudando muito mesmo, aí me veio a passagem do Gênesis, que no início era só escuridão, e Deus ordenou, faça-se a luz, e a luz foi feita. Aí eu parei e pensei, gente, será que as escrituras estão falando de quântica? E o fato é que eu fui buscando algumas passagens, principalmente as principais passagens, e fez muito sentido, né? E quando eu fui analisar as questões dos princípios, né, de cada terapia, como é que elas funcionam, como é que elas atuam, de que maneira elas conseguem fazer as diversas ressignificações e contribuir para a melhoria dos seres humanos, eu percebi que elas funcionavam todas elas com princípios da mecânica quântica, né? E quais seriam esses princípios? Então nós temos alguns princípios que regem todas essas terapias, que se vocês forem analisar, se formos analisar na sua essência de todas as terapias, de todos os tipos de terapeutas, né, energéticos, elas têm aí alguns princípios em comum. O primeiro deles é um princípio que é dado pela questão do quantum de energia, né, que quando você fornece energia para um elétron, esse elétron ele salta para o seu orbital, para um orbital mais afastado. E assim ele vai saltando, à medida que você vai fornecendo energia, ele vai saltando nas suas órbitas até virar um fóton e ser jogado para fora da órbita do átomo na forma de fóton, na forma de luz, né? E esse fóton, ele tem um comportamento interessante. Essa partícula elementar, ela tem um comportamento interessante, porque ela se comporta de maneira dual, ora como matéria e ora como onda, e pode assumir os dois estados simultaneamente. Posto isso, teve um físico no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, que foi Schrödinger, e ele demonstrou, através do experimento que ficou mundialmente famoso, que é o experimento da dupla fenda, em que ele conseguiu comprovar exatamente essa dualidade do ponto de vista da partícula subatômica, da partícula elementar, se comportando ora como onda e ora como matéria. E esse é o primeiro princípio que permeia todas as nossas terapias energéticas, e eu vou explicar por quê. E um segundo princípio muito importante, que talvez seja o mais emblemático, né, e mais difícil de ser entendido, é o princípio do emaranhamento quântico. Esse princípio ele dita que, como tudo foi originado da explosão inicial, da emanação inicial, não vamos chamar de explosão, de emanação inicial, quando o nosso universo, como a gente conhece, foi criado, né, foi emanado, tudo está emaranhado do ponto de vista quântico, ou seja, tudo está interligado.
E a partir desse elemento, a gente pode considerar que tudo no universo tem consciência. Ou seja, são ondas de informação. Se a gente percebe o nosso universo como a gente percebe no formato de 3 dimensões, comprimento, largura e altura, o que quer dizer isso? É porque o nosso aparelho sensorial ele foi preparado para poder vivenciar essa experiência percebendo o universo dessa maneira. Mas a gente hoje, a gente consegue afirmar que tudo no universo é um emaranhamento de ondas, vibrando em frequências diferentes. É lógico que você tem níveis diferentes de vibração. Você pega uma energia, por exemplo, do nosso plano material, está vibrando uma determinada energia, você vai para o 4º plano de existência, é um 8º acima, ou seja, está vibrando 50% acima da vibração desse nosso universo material. Você vai para o 5º plano, ele está vibrando um 8º acima, então tem uma multiplicação, isso cresce de maneira exponencial, não é de maneira linear igual a gente pensa, né? E assim por diante. Então, como tudo está emaranhado, aí a gente consegue atuar nos diversos tipos de terapia. Então, quando o profissional pega o pêndulo, senta na frente da mesa radiestésica, coloca lá o testemunho lexical do objeto em estudo, que pode ser o nome completo da pessoa e a data de nascimento, ou uma foto, ou um fio de cabelo, qualquer coisa que seja, né? Ele imediatamente entra em ressonância com esse campo, porque está emaranhado, entra em ressonância com esse campo, desse objeto de estudo, e a partir daí, a pineal dele, porque a glândula pineal nossa, ela funciona como um transdutor das energias sutis. O que é um transdutor, gente, para a gente entender? Se você pega, por exemplo, uma célula fotovoltaica, todo mundo conhece hoje, está vendo essas placas de vidro que você coloca no telhado aí para gerar energia solar, né? Então essa placa transforma energia luminosa em energia elétrica, ela é um transdutor. Se você pega, por exemplo, um cristal piezoelétrico, onde é que tem um cristal piezoelétrico? No microfone, no fone de ouvido, o que ele faz? Ou ele transforma a energia mecânica, que é o som da sua voz, em um sinal elétrico, para poder enviar esse sinal, ou ele transforma um sinal elétrico num sinal mecânico, num sinal sonoro, que é para você ouvir. Isso é um transdutor. E assim nós temos N transdutores, né? E a nossa pineal, a nossa glândula pineal, ela é um transdutor de extrema precisão, excelente, de extrema excelência, porque ela regula todo o nosso ciclo circadiano, de dia e noite, regula todo esses sentidos com as energias sutis e também as emanações de frequência que a gente recebe. Então, voltando lá, a pessoa está lá com o pêndulo na mesa radiestésica tal, e ela está fazendo uma análise e ela entra em ressonância com o campo desse objeto em consulta e a partir daí ela consegue verificar e fazer algumas leituras. Então isso é o que? Emaranhamento quântico. Se no momento que ela fez lá a leitura tal, ela efetua um comando de correção, esse comando de correção ela está usando o princípio lá que o Schrödinger demonstrou do experimento da dupla fenda, porque ela está transformando um comando que é uma onda de informação em um efeito físico, né? Então, isso é um exemplo. Se você pega, por exemplo, lá uma pessoa que é praticante de Reiki, né? E a pessoa vai fazer um envio de Reiki à distância. Então a pessoa se concentra lá, faz toda aquela sequência de acessos tal, e envia o Reiki à distância. Ela entra em ressonância com o campo da pessoa através do emaranhamento quântico e a partir daí ela consegue ativar e enviar essa energia à distância. Também da mesma maneira, está usando o princípio do emaranhamento quântico e o princípio da dupla fenda, lá do Schrödinger. Você pega o pessoal que pratica constelação sistêmica familiar. Se você quer conhecer como é que funciona o campo quântico, é você participar de um processo de constelação sistêmica familiar. Porque a partir do momento que você entra no campo, o que o constelador fala? Se coloca a serviço desse campo. O que é se colocar a serviço desse campo? É você entrar em ressonância com o campo. E aí você começa a sentir aquelas coisas, sentir aquelas percepções que na maioria das vezes você não consegue explicar, né?
e também funcionando o princípio da ressonância, do princípio do emaranhamento quântico. E você consegue ali, o profissional consegue, a partir da interpretação do que está sendo apresentado, pelos diversos papéis que estão ali naquele cenário, e conseguindo também no campo mórfico do partilhante que está participando, e a partir daí efetuar alguns comandos. No momento que ele efetua alguns comandos, ele está usando o princípio do mesmo experimento da dupla fenda lá de trás. Voltando à questão do voodoo, quando lá aquela pessoa lá, o mago lá do voodoo, tal, aquela pessoa que está fazendo lá aquele trabalho, né? E ele pega lá aquele bonequinho tal, que tem o nome e a data de nascimento da pessoa, porque o nome completo e a data de nascimento, gente, é o endereço cósmico da pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente passa nome completo e data de nascimento, porque as pessoas conseguem acessar o seu campo, com ou sem a sua permissão, né? O colega está perguntando se a telepatia é um exemplo também, com certeza. Muito, com certeza. É um exemplo de um dos poderes psi, né? É um dos casos de visão remota que a gente estuda aí na quântica. Com certeza. Então, quando ele coloca lá aquele bonequinho, coloca lá o nome da pessoa, data de nascimento, ou sangue, ou fio de cabelo, ou uma peça de tecido tal, e começa a furar aquele bonequinho, o que ele está fazendo? Está usando o princípio do emaranhamento quântico e o princípio da dupla fenda, do experimento da dupla fenda. Quando você pega, por exemplo, um profissional que trabalha aí com as questões da apometria quântica, que é um negócio muito mais sofisticado, aí demanda uma equipe trabalhando com harmonia, com absoluta ressonância, e que ele vai lá e acessa a tela búdica, a janela reencarnatória da pessoa, e consegue, através de comando, de doutrinamento e comando, corrigir o ego ou a personalidade daquela pessoa naquele momento, né? Então, está usando também o princípio do emaranhamento quântico, o princípio do experimento da dupla fenda. Quando o profissional lá de barras de axis está lá, chega no partilhante e corre barras, naquela hora ele está entrando em ressonância e está ativando, está realizando algumas ativações ali dos mesmos princípios, tanto do emaranhamento quântico quanto da questão do princípio do experimento da dupla fenda. E também o Theta Healing e todas essas outras terapias energéticas, que hoje tem vários tipos, né, que também trabalham com essa sistemática. E aí, quando a gente analisa isso, e você observa o seguinte, que todo esse universo de terapias, apesar de ter algumas vertentes, lá no princípio de funcionamento delas, elas se unem. É tanto que, se vocês observarem a evolução que algumas terapias estão tendo do ponto de vista de alcance, do que pode fazer, nós vemos aí principalmente a questão do Theta Healing, a questão do barras de axis, a própria questão da constelação sistêmica familiar, do próprio Reiki, hoje com cirurgias energéticas, atuando à distância, fazendo envio de energia à distância e tal. Então isso está crescendo de uma maneira muito forte. Por quê? Porque as pessoas começam a dominar mais e mais os princípios da mecânica quântica com relação às suas aplicações. Então, quando a gente observa isso e analisa essas questões, essas terapias, a gente percebe que elas podem ser intercambiadas, podem ser utilizadas de maneira conjunta, cada qual para causar um determinado efeito. Um outro exemplo que a gente tem é a questão da cabala, que é o tarô cabalístico, né? Então, quando você vai fazer uma análise de uma cabala, que você faz a pergunta ali e o tarô ele entra em ressonância com o campo quântico da pessoa que está fazendo a consulta, aí as cartas que têm origem, os desenhos têm origem lá na geometria sagrada, que foi baseada na matemática, baseada em vórtices, que tem a ver com a origem do universo, isso tudo tem a ver com o emaranhamento quântico. E entra em ressonância, e a partir dali, aquelas lâminas que são arcanos ali, conseguem mostrar uma história. Ou, das infinitas realidades alternativas daquela pessoa, ela consegue mostrar uma que tem uma maior probabilidade, um caminho viável, um caminho que seja possível. Certo? Então, isso é muito interessante, gente, porque a verdade é que a gente vai cada vez mais
percebendo o poder que existe em todas essas terapias. E como as pessoas podem ser ajudadas, como você pode fazer o bem para as pessoas apesar desse poder. Logicamente que quando a gente está falando de quântica, a gente está falando que é o mesmo poder para o bem e é o poder para o mal também. Porque o universo não faz distinção no que é o bem, o que é o mal. O fato é o seguinte, que você tem algumas leis universais, que essas leis não podem ser quebradas, porque se você quebra uma lei dessa, você de alguma maneira vai sofrer uma compensação. Então, porque o universo é resultante zero. Ele tem um equilíbrio perfeito. Não existe caos no universo. O que existe é que a gente não tem ainda expansão da consciência suficiente para perceber a beleza e a perfeição do ordenamento universal. Então, o homem, o ser humano, está nessa busca, nesse trabalho incessante de crescimento aí, rumo à iluminação. E essas leis estão aí para reger o universo, que é a lei da vibração, a lei da causa e efeito, a lei da correspondência, a lei da dualidade, a lei dos opostos. Tudo isso são leis que regem não só esse universo, como todos os universos. E sempre com a lei dessa quebrada, você tem um processo aí de compensação e gera sofrimento, gera dor, de alguma maneira gera compensação, e vai haver uma compensação a nível quântico para equilibrar essa energia que foi desbalanceada. Daí o cuidado que as pessoas têm que ter, porque tem uma linha aí de trabalho com quântica, que é a alta magia, e que as pessoas às vezes desconhecem, mas que é extremamente efetivo, eficaz, e eu diria perigoso, porque às vezes você tem algumas simpatias que você faz, e que na verdade você está executando um comando quântico de altíssimo impacto e nem sabe. Exemplo disso, um dia um colega nosso estava com um problema lá com a pessoa tal, e falou que tinha uma simpatia que você podia pegar o nome da pessoa, colocar num papel e colocava no congelador, num copo com água e botava para congelar. Né? O que é isso? O que aconteceu no final dessa história? Muito provavelmente a pessoa que recebeu essa simpatia iria morrer. Iria ter algum tipo de colapso, iria morrer. Porque o nome da pessoa, a gente sabe que o nosso vernáculo ele tem origem na geometria sagrada, e tudo que a gente fala e tudo que a gente escreve ressona com o universo. Porque tem a ver com a própria fundação, com a própria criação do universo. Então, quando você faz uma simpatia desse tipo, na verdade você está fazendo uma ação de alta magia. Não é só uma simpatia pura e simplesmente. E vai causar um dano para essa pessoa que está recebendo isso. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque essas energias são extremamente explosivas, são extremamente disruptivas, e quando você liga com isso, pode causar um dano que às vezes a pessoa não quer causar, mas é perigoso. Então, a gente sabe que tem energias que são muito poderosas, como a energia vril aí, que ela existe nos cristais, que até os próprios nazistas passaram um tempo muito grande tentando pesquisar sobre essa energia, e a gente sabe hoje que existem algumas pessoas, alguns terapeutas que dominam essa energia, e ela é ativada de uma determinada maneira, e são energias muito disruptivas e muito explosivas. Então você tem que ter um cuidado e tem que ter um preparo para poder manusear toda essa gama de energias. E logicamente, gente, que cada terapia dessa, que está usando o princípio quântico aí, ela tem a sua chave de acesso. Hoje, por exemplo, a gente vê que em alguns grupos de Reiki, a gente tem aí, às vezes as pessoas pedem Reiki à distância e tal, né? E você tem toda aquela sequência para enviar o Reiki à distância. Hoje o que virou? Aquelas duas mãozinhas lá no WhatsApp, né? O pessoal coloca a mãozinha lá que ela virou uma chave de acesso. A pessoa está enviando o Reiki a partir daquilo ali. É uma chave de acesso. Aquilo ali está correspondendo a toda aquela sequência de sinais e de símbolos que a pessoa faz para poder enviar o Reiki, né? O colega está perguntando aqui, tem como se defender dessas simpatias? Tem. O auto-amor. É a única maneira de você se defender de energias de baixa vibração e alta densidade. Porque a partir do momento que você tem um alto amor, você
expande a sua consciência, eleva a sua vibração, e como essas vibrações que vêm, elas estão no nível mais baixo, elas não conseguem te atingir. Na verdade, elas são dissolvidas, porque a vibração do alto amor, da gratidão e da alegria é uma vibração que aproxima muito da vibração do vácuo quântico. É como se você estivesse ressonando com a sua própria centelha divina. Então, nada é poderoso, nada é mais poderoso que a criação. Tudo está submetido à onda da criação. Então, é uma maneira de você se defender. Mas você pode observar que, geralmente, a pessoa só é atingida por esse tipo de coisa quando ela baixa a vibração. Porque como ela baixa a sua vibração, ela começa a vibrar no medo, começa a vibrar na culpa, no remorso, na tristeza, na melancolia. Ela abaixa a vibração, a frequência dela diminui, aí ela abre espaço para essas outras ondas, que são de mesma hierarquia, de mesma frequência, entrar em ressonância e causar o dano nessas pessoas. Temos que entender também, pessoal, que nós temos várias dimensões, e temos seres de outras dimensões, e esses seres também, eles interagem com a gente, apesar da gente não perceber. Toda noite todo mundo sai em astral, e você vivencia elementos aí. Aqueles com um nível menor de expansão da consciência vai para o quarto plano, aqueles com um grau de expansão de consciência mais elevado vão para o quinto plano, e consegue romper o espaço-tempo, viaja por dimensões diferentes, volta no passado, vai no futuro, vão a distâncias universais, distâncias muito grandes, né? Então, isso tudo tem a ver com essa questão do grau de expansão da sua consciência. Então, quanto mais preparado e mais a gente conhece disso, melhor é para a gente se preparar e para a gente se cuidar. Então, voltando aí nas chaves de acesso, o pessoal do Reiki, propriamente dito, tem aquelas chaves de acesso. O pessoal que trabalha com radiestesia tem lá a mesa radiestésica, tem os símbolos radiestésicos, né, que ativam determinadas energias. E sempre que você vai fazer um envio de energia à distância, a partir do momento que você ativa isso, como é que acontece isso? Ocorre um fenômeno que a gente chama de ponte de Einstein-Rosen, que é como se abrisse um buraco de minhoca, e abrindo essa ponte de Einstein-Rosen, ou seja, você rompe o espaço-tempo e você consegue ativar a distância como se você estivesse no local. Então, o atendimento à distância de qualquer tipo de terapia, ela acontece dessa maneira. Porque você, a partir desse fenômeno, e você pega um universo não local, e a partir daí você está instantaneamente naquele ponto onde você quer fazer o tratamento, ou transferir a energia, ou qualquer coisa que seja. Aquelas pessoas que têm uma visão remota mais desenvolvida, elas conseguem, aí, a partir da projeção astral, a projeção da consciência, estar lá vivenciando no tempo e na hora, de uma maneira muito tranquila. Outras pessoas que não têm um grau de expansão tão grande, não detêm a faculdade da visão remota, aí eles têm que conseguem transferir a energia, conseguem testemunhar, mas muitas vezes não conseguem ver de maneira efetiva aquilo que está acontecendo no outro plano e com a pessoa, com o objeto que está recebendo aquele foto. E todas essas terapias, a gente tem aí as suas chaves de acesso, né? Barras de artes tem lá aquele certo e errado, bom e mal, pode, todos os 9, cursos garotos e aléns, que são chaves de acesso também, resumem um conjunto de comandos ali que foi agrupado naquilo ali para poder causar um determinado efeito físico. A gente tinha antigamente, por exemplo, quando você vê a origem da árvore de Natal, né? A gente pensa, poxa vida, a árvore de Natal é uma coisa tão bela, tal. Quando você vai estudar a história desse negócio e vai ver a origem disso, dos países nórdicos, que o inverno é muito, muito bruto, muito hostil, e as pessoas com medo de perecer no inverno, então eles apelavam aos deuses. Como que eles faziam isso? Algumas pessoas se imolavam, se ofereciam em sacrifício, eles sacrificavam aquelas pessoas, descarnavam a pessoa para o sangue aparecer, penduravam nas árvores no inverno para que os deuses vissem, né? E daí a origem da árvore de Natal. Então, se você pensar, é uma forma de ativação, porque a gente sabe que quando um ser perde a vida, imediatamente o fluido vital dele é liberado e os seres das outras dimensões, principalmente da quarta e da quinta, conseguem utilizar essa energia para provocar algum efeito físico. Então, de alguma maneira, tem fundamento.
Então é lógico que é uma energia muito de baixa, muito explosiva, que é uma energia elemental, então causa um dano considerável aí. Mas é uma coisa que existiu na história, né? As pessoas usavam as pessoas para poder ornar as árvores para que os deuses pudessem receber. Aí depois de pessoas passou para animais, depois de animais passou para frutas e mantimentos, e por final a gente tem a bolinha na árvore aí hoje, né? Que é o que é uma maneira aí de confraternização e mudou até o foco dessas coisas. A colega está perguntando aqui, trabalha como síndica, recebe muita energia das pessoas. Como se defender dessas energias? O alto amor. Quando você trabalha o alto amor, gera um campo, e esse campo ele é uma luz dourada, né? É uma luz bastante dourada, e essa luz ressona com a energia, com a onda do vácuo quântico, do todo universal. E essa onda ela consegue dissolver qualquer outra onda de baixa vibração e alta densidade que tenda a conectar no seu campo. Então você consegue se blindar dessa maneira. Gente, a gente tem que lembrar que o campo quântico não tem firewall. Ele não tem como você proteger ele. Você consegue fazer compensações, mas a pessoa consegue acessar o seu campo. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, principalmente quando, de posse do nome completo e a data de nascimento da pessoa, você consegue aí acessar isso, e ou para o bem ou para o mal, né? Dependendo aí do tipo vamos dizer assim, da energia que está sendo manipulada, né? Então, posto isso, a gente percebe que todas essas terapias, principalmente quando você vai tratar, por exemplo, até as questões da cromoterapia, dos florais, né? Porque como que é o princípio do floral? Você pega lá o princípio ativo, dilui ele, faz uma solução aquosa e você vai diluindo aquilo, diluindo. Geralmente é feito até 12 vezes, pegando o resultado da solução e diluindo em mais vezes. É o mesmo princípio da homeopatia. E quando você faz isso, o que está acontecendo? Se você botar o espectrômetro de massa no final da solução, ele não detecta nenhum princípio ativo físico. Só que a água ela tem um efeito amplificador a nível sutil. Então, esse elemento que está veiculado na água, ele tem um poder muito grande. Daí que vem aquela questão da fluidificação das águas, né? Que você faz, só que a garrafa está lacradinha lá, e mesmo assim, os fluidos, de um ponto de vista puramente quântico, né? Perfeitamente quântico, você coloca ali determinados princípios ativos sutis, que com uma frequência muito alta, elevadíssima, a frequência é elevadíssima, ela atravessa aquela garrafa ali, a água não sai, mas o campo quântico ele atravessa aquilo com muita tranquilidade e coloca os princípios ativos lá para que possa beneficiar as pessoas que vão fazer uso daquilo, né? Então você veja que tudo tem uma interligação do ponto de vista quântico, e na hora que você estuda os princípios, você percebe que todas essas terapias funcionam em cima dos mesmos princípios. Modalidades diferentes, objetivos diferentes, abordagens diferentes, mas princípios que regem da mesma maneira. E quando você entende esse princípio, fica muito mais fácil, muito melhor para conseguir o resultado que você precisa para os seus partilhantes. Porque um problema hoje que o terapeuta tem, e que é bastante impactante, são as questões dos resultados, né? Porque muitas vezes você fica ali com o seu partilhante e entra sessão, sai sessão, entra sessão, sai sessão, e não consegue uma melhoria efetiva do resultado. Então, a partir do momento que você entende o princípio e você entendendo qual que é o princípio fundamental que foi quebrado, o que foi, digamos assim, que aconteceu e que a pessoa de alguma maneira desequilibrou, porque a gente tem que entender que o ser humano, gente, ele é destinado à grandeza. Quaisquer coisas ruins que acontecem não é do ser humano. O todo universal, a fonte da luz criadora, ela quer que a gente pague o mal com o bem. Ela não quer que você pague o mal com o sofrimento. Na verdade, ela quer que você faça o bem. E você tem todo um balanço energético aí
que você entra devedor do bem, você vem numa existência e o todo derrama amor em você. Bota lá um pai e uma mãe para cuidar de você, um tio, uma tia, uma madrinha, e você passa ali anos recebendo amor. Aí faz lambança. Aí vem noutra existência, aí o todo de novo, mais um pai, outra mãe e tal, a Santíssima Trindade, pai, mãe e filho, né? E dá amor, derrama amor, e a pessoa cresce, lambança de novo, vai gerando débito. Chega uma hora, em algum momento, essa pessoa vai ter que devolver esse bem para o universo, não tem como, né? Não é que vai sofrer e tal, e que precisa sofrer. Às vezes, por opção, ele vem para poder acelerar esse negócio, né? Essa amortização. Mas o que o todo pede, o que ele espera? Porque ele é amor, então ele pede que você devolva esse amor. E é isso que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, né? As pessoas se perdem no apego do ego, nos apegos dos egos, e tentam aí, de alguma maneira, digamos assim, agem pelo ego e passam pela existência e não entendem o que está por trás disso, né? Agora, cabe a gente que é terapeuta aí, e que a gente estuda e busca conhecer como é que o universo funciona, nas leis universais, e aí você tem os processos aí que quando a pessoa fere essas leis, ela sofre algum tipo de problema, não é que ela é castigada, não, ela simplesmente quebrou uma lei universal. Então, quando você detecta essa causa raiz, fica mais fácil de você, alocando essa energia do campo quântico, seja qual seja a sua especialidade de terapia, você conseguir resolver, fazer a resolução desse problema do seu partilhante, e num tempo que seja menor, mais efetivo, que você tenha efetividade nos seus atendimentos, né? A colega aqui está perguntando se as crianças possuem uma energia diferente dos adultos. Com certeza. Com certeza. Até porque a criança, ela não vivenciou traumas, ela não vivenciou... É lógico que tem criança que vivencia muito trauma, né, gente? A partir até da vida intrauterina e tal, e a gente tem pego bastante casos aí em atendimento relativos a isso. Mas quando você compara, por exemplo, uma criança com uma pessoa adulta, um idoso, a quantidade de sofrimento que essa pessoa idosa carrega, ela é muito grande. É um cuidado que a gente precisa ter também quando você vai atender uma pessoa muito idosa, é porque na hora que você faz a liberação dos sentimentos de baixa vibração e alta densidade, sentimentos que a pessoa às vezes passou uma vida de sofrimento, passando medo, passando vergonha, ou sendo humilhada, ou vivendo uma vida de abuso, sofrendo abuso e tal, se você faz essa liberação de uma vez, às vezes a própria catarse pode matar a pessoa. Porque o inconsciente nosso não diferencia a realidade da lembrança. Então você dá um comando aí para a liberação de um determinado sentimento que a pessoa vivenciou aí 80 anos, 90 anos sofrendo. E você dá isso um comando para liberar em uma fração de segundos, a catarse que você vai gerar, porque o seu inconsciente vai resistir, o inconsciente dela vai resistir à liberação desse sentimento. A própria catarse pode ser tão forte, pode até matar a pessoa. Então a gente tem que ter cuidado com a ferramenta que a gente usa, né? Tem que ter consciência daquilo que a gente está usando, para que a gente realmente contribua para o bem maior e não acelere o processo de passagem da pessoa para o Oriente Eterno aí. Então a gente tem que ter um cuidado com isso, né, pessoal? Gente, gratidão aí pela presença de todos. Nós estamos chegando aqui ao final dos 40 minutos, tá bom? Eu agradeço a vocês por despender esse tempo aí, nessa noite aí de terça-feira, tá bom? E vamos ficar de olho aí, porque nós vamos ter mais novidades aí. Quinta-feira tem outra live aí. E eu não vou agora adiantar o tema, vai ser surpresa, mas vocês fiquem de olho no nosso canal aí. Tá bom, pessoal? Gratidão a todos aí. E quaisquer dúvidas que vocês tiverem aí, se quiserem colocar aí, a gente vai dar uma atenção para responder aí. Porque eu sei que às vezes o assunto é bem emblemático, instigante aí. E eu fico totalmente à disposição. Ok, pessoal? Valeu, boa noite, muita luz, paz e verencial a todos aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.